Om Stavakaya Namasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, filosofias e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com muita alegria damos início a mais uma sessão de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, nesse episódio número 81 desta série. Não é? Estamos aqui no segundo volume, sessão 11, deste maravilhoso Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, o livro que foi composto por Mahendranath Gupta, discípulo de Thakur, que conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. Sri Ramakrishna Kathamrita é uma reunião desses encontros de Sri Ramakrishna com os devotos, na qual Thakur explana livremente a respeito dos assuntos da devoção. E aqui nós temos, um manancial de conhecimento espiritual, as experiências de Sri Ramakrishna, respostas às questões de pessoas comuns, a resposta dos praticantes espirituais em níveis variados. E nós temos tudo isso nesse conjunto, de sessões que se estende por 5 volumes. Nós já completamos um volume inteiro nesta série do canal. Estamos aqui na metade do caminho do segundo volume, e com certeza, para todo aquele que busca o caminho de Bhakti Yoga, o caminho do amor e da devoção a Deus, seja você de qual tradição for, você vai encontrar nesse ensinamento de Sri Ramakrishna uma base sólida para você desenvolver anseio por Deus. Hoje estamos aqui nesta sessão 11 do segundo volume, que foi realizada no dia 9 de dezembro de 1883, que foi um domingo, no templo de Kali, Sri Ramakrishna no templo de Kali, em Dakshinawar, com os devotos, capítulo 1. Os temas desse capítulo 1 são Bhakti Yoga, princípio do Samadhi, estados espirituais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu é uma personalidade espiritual do século XVI, século XV, XVI, século XVI, que é para muitos, uma encarnação divina. Para os adeptos da escola do Gaudiya Vaishnavismo, ele é uma encarnação divina, ele é uma manifestação de Krishna e Radha. É a única escola Vaishnava que aceita Chaitanya dessa maneira. Mas Sri Ramakrishna particularmente defende Sri Chaitanya como encarnação divina. Isso é muito importante. E aprova fundamentalmente a doutrina de Sri Chaitanya e dos seus Goswamis. O que diz que Sri Ramakrishna ensina Bhakti Yoga, porque Sri Chaitanya é puro Bhakti Yoga. Muito bem. Domingo 9 de dezembro de 1883 é o 10º dia da quinzena brilhante do mês de Agrahayana, o 8º mês do calendário hindu. É 1 ou 2 horas da tarde. Sri Ramakrishna está sentado em seu quarto, na cama menor, falando sobre Deus. Adar, Manomohan, Shiva Chandra de Tantania, Rakal, M, o autor desse texto, Harish e outros devotos estão lá. Asana mora aqui atualmente, mora no templo. Thakur está descrevendo os estados espirituais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Ramakrishna diz para os devotos, só um parêntese, Sri Ramakrishna vai falar sobre Sri Chaitanya. Sri Ramakrishna fala sobre Bhakti. Sri Ramakrishna fala constantemente desse tema, constantemente cita Sri Chaitanya. Constantemente temos canções sobre Sri Chaitanya. Quando, em que quantidade a Ordem de São Ramakrishna dedica estudos, explanações sobre os livros da tradição de Sri Chaitanya? Não é?
Há que se observar. Então, quando aqui faço Narada Bhakti Sutras, Bhagavad Purana e futuramente, se Deus permitir, os livros da tradição de Sri Chaitanya, é porque seguimos Sri Ramakrishna. Porque esse é o seu humor, não é? Não é os livros do Advaita Vedanta. Então por isso que eu insisto nisso, né? A Ordem Missão Ramakrishna faz um trabalho maravilhoso em muitos aspectos. Não há dúvida nenhuma que a Ordem Missão Ramakrishna foi ao longo do tempo a maior propagadora do nome de Ramakrishna. Através do Evangelho de Sri Ramakrishna, que é uma adaptação desse Katanrita, muitas e muitas pessoas conhecem o nome de Thakura e seus ensinamentos. Só que, além desta divulgação do nome de Sri Ramakrishna, seus ensinamentos e própria personalidade ser um pouco tímida, como se não fosse tão necessário que ele fosse conhecido, a Ordem e Missão Ramakrishna tem a tendência de sobrepor os ensinamentos de Sri Ramakrishna no ensino do Advaita Vedanta. Ainda que seja um Advaita mesclado, né, cheio de nuances e até contradições que fazem você entender que não, de repente, se você tem uma tendência devocional, não tem problema, essa coisa é diferente do que ensina Sri Ramakrishna, né? Então, o nome Ramakrishna numa instituição deveria guiar todos para a condução do ensino de Bhakti, como centro. Não como uma alternativa e tal, enquanto você ainda não é o suficientemente adulto para absorver o sumo bonum do Advaita Vedanta. Não, isso não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ok? Só para deixar isso claro e reafirmar isso sempre é absolutamente fundamental. Né? Muito bem. Então Sri Ramakrishna diz para os devotos: Chaitanya Deva costumava ter esses 3 estados. Primeiro, o estado consciente. Nesse estado, sua mente vagaria entre o grosseiro e o sutil. O segundo estado, o semiconsciente. Nesse estado, sua mente estava no estado causal, no gozo causal. O estado mais íntimo, sua mente se fundiria na grande causa. Isso se conforma perfeitamente aos 5 envoltórios, koshas, dos Vedas. O corpo denso está relacionado aos envoltórios Annamaya e Pranamaya, ou seja, nosso corpo grosseiro é chamado de Annamaya, o corpo da comida, o corpo que é sustentado pelos alimentos. Ele é como se fosse uma massa sem vida. O Pranamaya é a energia que liga esse corpo. É como se o corpo fosse a lâmpada e o Pranamaya fosse a eletricidade, né? O corpo sutil, né, qual Sri Ramakrishna fala, né, no segundo estado, né, é o Manomaya Kosha, ou seja, o campo da mente, né, o corpo mental, e o Vijnanamaya Kosha, o corpo que entende que você é um eu. O corpo causal corresponde ao envoltório Anandamaya, ou seja, Anandamaya é o corpo de bem-aventurança. A grande causa está além dos 5 envoltórios. Quando a mente se funde na grande causa, isso resulta que é chamado de Nirvikalpa ou Jada Samadhi. Ou seja, o Nirvikalpa Samadhi é quando a alma já não se conecta mais com o corpo. Não porque o corpo morreu. O corpo ainda é ligado pela eletricidade, mas ele não está mais aqui. Então, às vezes, você vê essa situação, né? Sri Ramakrishna ficava paralisado como uma estátua de madeira. Ou Sri Chaitanya largado absurdo. Por quê? Porque ele está agora com Deus. Quando Chaitanya Deva estava em estado consciente, ele cantava o nome de Deus. Em estado semiconsciente, ele dançava com os devotos. E quando experimentava o estado mais profundo, ele se absorvia em Samadhi. Não é? Então, o que ele está descrevendo? Que toda a vida de Sri Chaitanya foi uma vida de unidade profunda com Deus. Quando ele estava num estado consciente aqui da personalidade Nimai, ele estava falando sobre Deus, cantando os nomes de Deus. Quando esse estado começava a ser ultrapassado, ele estava o quê? Dançando com os devotos. E quando ele ultrapassava isso, ele era absorvido em Samadhi. Quando Sri Ramakrishna disse isso, M disse para si mesmo: Thakura está se referindo aos seus próprios estados?
Chaitanya Deva também experimentou esses estados. Porque nós vemos isso exatamente na descrição da vida de Sri Ramakrishna. Quando ele está plenamente consciente, aqui conosco, sentado na cama menor e conversando, e rindo e falando, qual é o assunto? Deus. Quando ele canta sobre Deus e entra num estado mais brumado desta presença aqui, muitas vezes ele dança com os devotos. E às vezes ele fica paralisado, ok? Porque conectou-se completamente. Sri Ramakrishna diz: Chaitanya era uma encarnação de Bhakti, amor e devoção. Ele veio para ensinar o amor a Deus à humanidade. Tenha amor a Deus e todo o resto será feito por você. Não há necessidade alguma de Hatha Yoga. Então, esse é o ensino de Sri Ramakrishna, né? Vamos fazer um festival comemorativo nas sociedades de Vedanta. Vamos fazer cursos de yoga, Hatha Yoga. Não. Sri Ramakrishna não. Sri Ramakrishna não. Porque Sri Ramakrishna disse claramente que Hatha Yoga não é o caminho do Bhakta. Não é verdade? Continuando. Um certo devoto pergunta: Senhor, o que é Hatha Yoga? Sri Ramakrishna responde: no Hatha Yoga, preocupa-se mais com o corpo. Um Hatha Yogi coloca um tubo de bambu no ânus para lavar os órgãos internos do corpo. Ele suga ghee, manteiga clarificada e leite através do seu órgão reprodutor. Muito provavelmente as pessoas não vão estar familiarizadas com isso, imaginando o yoga das academias. Mas essa é a prática realmente dos sérios praticantes de Hatha Yoga, né? Eles fazem vários exercícios de purificação, narinas, órgãos genitais, né? Órgãos excretores, é verdade. Ele pratica exercícios para treinar sua língua. Ele senta-se numa postura fixa e, por vezes, tenta levitar. Todas essas são ações do prana, o ar vital. O mágico, enquanto realiza feitos mágicos, virou a sua língua para tocar o seu palato. Imediatamente o seu corpo ficou rígido. As pessoas pensaram que ele estava morto. Ele foi enterrado e permaneceu no túmulo durante anos. Depois de muito tempo, o túmulo foi de alguma forma aberto, e aquele homem recuperou a consciência externa. Assim que recuperou a consciência, gritou: vejam a minha magia, vejam os meus feitos. Todos riem. Todas essas são ações do prana. Sri Ramakrishna está querendo dizer que os Hatha Yogis, né, se esforçam muito para ter esse controle dos poderes corporais, né? Os Vedantistas não aceitam Hatha Yoga. Hatha Yoga e Raja Yoga. No Raja Yoga, a pessoa se une a Deus por meio da mente. Comunga com Deus por meio do amor e da razão. É um bom caminho de união com Deus. Hatha Yoga não é adequado para esta era de Kali, em que a vida depende de comida. Claro, cristalino, pode ser que seja desagradável. Pode ser que até atrapalhe collabs, né? Conexões. Mas é um ensino, Sri Ramakrishna. Para este tempo, não. Significa dizer que as asanas do Hatha Yoga são do mal? Não. Mas como prática espiritual, não é o caminho desta época. Porque o que vemos é que as pessoas estão super preocupadas com o seu corpo no Hatha Yoga. Não é verdade? E o Bhakta é aquele que tenta lembrar de que o corpo e a mente e a personalidade não são ele. Não é exatamente que isso seja o coração de tudo, porque o coração de tudo é que você faça desse seu personagem um amante de Deus. Porque verdadeiramente é o Jnani que vai centrar-se muito nessa questão, né? Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou a personalidade, né? O Bhakta não está muito nessa, ele está assim: Deus me colocou aqui, então com este corpo, com essa personalidade, eu serei um servo de Deus. Então, não é nem a ultra especulação do Jnani e nem é a grande ginástica de tornar o seu corpo tão controlado. Não é nada disso. Então, nem Jnana Yoga, nem Hatha Yoga são um caminho para esta época.
O caminho para esta época, a religião desse tempo é exclusivamente Bhakti. Mas Swami Vivekananda falou dos 4 yogas, que é uma combinação e que o yoga mais alto é o Jnana Yoga. Como que isso se concilia com o que Sri Ramakrishna disse? Não se concilia. Não se concilia. Sri Ramakrishna disse uma coisa, Swami Vivekananda disse outra. Swami Vivekananda amava Sri Ramakrishna amava Narayan. Swami Vivekananda ele não conheceu, mas ele amava Narayan e Swami Vivekananda amava Sri Ramakrishna. Perfeito. Mas Sri Ramakrishna ensinou uma coisa, Swami Vivekananda ensinou outra, em muitos aspectos em conflito. Conflito, claro, conflito. Para que fique claro, para que não tenha nenhuma posição aqui de dificuldade de entender. O que não significa dizer que Swami Vivekananda não seja uma grande alma, uma alma liberada, livre de luxúria e ganância. Foi isso que Sri Ramakrishna disse. Não é? Mas que não era dotado de todo conhecimento. Só um kala de conhecimento, dizia Sri Ramakrishna. Né? Ele disse, meus discípulos não são capazes de entender, então eu terei que voltar de novo. Ok? Muito bem. Capítulo 2. A austeridade de Sri Ramakrishna, seus entes queridos e próximos, grande centro de peregrinação no futuro. Sri Ramakrishna está parado no caminho perto do Nahabat. Ele vê M sentado em uma varanda lateral atrás da cerca, absorto em meditação profunda. Estaria ele meditando no Senhor? É o próprio Mahendranath dizendo, né? Thakur está voltando de Jautala, o bosque dos salgueiros, depois de se lavar. Sri Ramakrishna diz, bem, então você está meditando aqui? Em breve você terá sucesso. Basta praticar um pouco e alguém aparecerá para lhe mostrar o caminho certo. M se assusta ao ver Thakur. Ele permanece sentado em seu asana, assento de meditação. Sri Ramakrishna diz, o tempo é propício para você. O pássaro não choca seu ovo antes da hora certa. Eu indiquei o seu ideal espiritual, morada. É verdadeiramente a sua morada. Dizendo isso, Thakur conta novamente a Mani qual é o seu ideal espiritual, morada. Não é que todo mundo precise praticar muitas austeridades. Embora eu tivesse que me esforçar muito, eu costumava me deitar com a cabeça no chão e o dia inteiro passava enquanto eu chorava e gritava, mãe, mãe. Mani frequenta Thakur há cerca de 2 anos. Ele estudou em inglês. Por isso Thakur às vezes o chama de inglês. Mani tem ensino superior. Ele é casado. Para você ver, né? A quantidade desses discípulos de Sri Ramakrishna, devotos que vão ali, são de naturezas muito variadas, né? Então você tem aqueles muito jovens, que Thakur diz, né? São aqueles jovens livres de luxúria e ganância, né? Que depois se tornaram os monges da ordem de Sri Ramakrishna. Você tem o Mahendranath Gupta, que é um homem casado com filhos, não é? Que é aquele que Thakur deu a graça para escrever esse Katanita. Você tem o Mani Macharan, que é muito querido de Sri Ramakrishna, que também é um homem acadêmico e casado e tudo mais, né? Ele ouviu palestras de Keshava e outros homens cultos. Gosta de ler filosofia e ciências inglesas. Mas desde que conheceu Thakur, tem achado os livros eruditos de estudiosos europeus e as palestras em inglês e em outras línguas pouco atraentes. Agora, ele deseja apenas ver Thakur dia e noite e ouvir sua conversa sagrada. Nós entendemos. Costuma ser assim. Hoje em dia, M se dedica especialmente a uma instrução de Thakur. Thakur disse, você só pode ver o Senhor se adotar a sadhana, disciplina espiritual. Ele também disse, de fato, o objetivo da vida humana é conhecer Deus. Porque o Mahendranath Gupta também era este que chegou ali com esse background, né? Erudição, educação formal, ocidental, uma certa distância das superstições, né? Infantilidade da devoção. Né? Então ele conheceu o Sri Ramakrishna, então ele se surpreendeu claramente com o Sri Ramakrishna e quis saber onde aquele sábio guardava sua biblioteca de 40 mil livros. Então, né? A atendente do templo diz, não, Thakur não tem nenhum livro guardado, está tudo na sua língua. E Mahendranath Gupta pensou, será possível que alguém pode ser sábio sem ter livros? Então, esse é um processo. Né? Sri Ramakrishna, pratique um pouco e alguém virá lhe mostrar o caminho certo. Você deve observar jejum do Ekdasi. O jejum do Ekdasi é um jejum próprio dos Vaishnavas. Aqui, mais uma vez, comprovando, né? Às vezes eu falo algumas coisas aqui, as pessoas pensam que talvez eu esteja inclinando as coisas para o meu gosto, mas é só ler.
É só ler. Ler sem distorcer. Ler sem torcer. Ler. Então Sri Ramakrishna falou Chaitanya, agora ele fala do jejum do Ekdas. Né? Quantas vezes ele participou do festival do carro? Todas as coisas Vaishnavas. O homem se chama Ramakrishna, ok? Mas enfim, você é meu querido e próximo. Por que mais viria aqui com tanta frequência? Enquanto eu vi o Kirtan, cantos devocionais, vi Rakal entre os vaqueiros de Vraja. Naren pertence a um ideal espiritual, morada muito elevado. E Hirananda, que temperamento infantil ele tem? Ele é tão doce, eu também anseio por vê-lo. Aqui Sri Ramakrishna está falando desses seus discípulos do círculo interno, e está falando como ele os vê. Então ele diz, né? Mahendranath Gupta é dele. É do seu círculo próximo, não daqui. Então ele diz, enquanto eu vi o Kirtan, eu vi Rakal entre os vaqueiros de Vraja. Rakal é um daqueles que estavam os Gopas de Sri Krishna. Porque quando o Avatara vem, ele traz o seu pessoal, entendeu? Ele falou isso a respeito de alguns dos seus discípulos, que eram discípulos do Senhor Jesus. Né? Então ele diz sobre Naren. Naren pertence a um ideal muito elevado. Não especificou, mas o ponto é, né? Ele estava percebendo o além Naren, o além Rakal, o além Mahendranath Gupta. Né? Identificando, né, os seus lugares reais. Sua história anterior, companheiros íntimos de Gauranga, bosque de Tulsi, serviço prestado por Mathur Babu. Eu vi os companheiros íntimos de Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, não em bhava transe, com os meus olhos físicos. Antes eu estava em tal estado que tinha visões com os meus olhos físicos. Agora eu vejo as coisas em êxtase. Esse é um comentário. Com os olhos físicos eu vi Gauranga e seus companheiros íntimos. Vi você também entre eles e também Balaram. Porque eu me levanto de repente quando eu vejo alguém, sabe? É como se eu tivesse reencontrado um velho conhecido depois de muito tempo. Então assim, Sri Ramakrishna pela primeira vez que viu Naren, né? Ele foi até Naren. Naren estudava num colégio escocês e o professor que tinha conhecido Sri Ramakrishna olhou para Naren, Naren muito inquisitivo, muito perguntador, muito questionador, né? Um buscador de espiritualidade, mas não alguém fácil de se envolver. E o professor disse para Naren, Naren, eu conheci um sadhu, que eu acho que esse aqui é diferente. Eu acho que você deveria conhecê-lo. E Naren foi conhecer Sri Ramakrishna, e quando Sri Ramakrishna o viu, recebeu Naren como um velho conhecido. E disse, você veio, finalmente você chegou. E abraçou, beijou. E Naren ficou pensando assim, mas que doido é esse? Eu nunca estive aqui. Mas com o tempo ele foi percebendo do que se tratava. Não é? Porque via além desta forma. Eu costumava chorar e rezar a Mãe Divina. Mãe, eu estou morrendo de vontade de ver os devotos. Por favor, traga-os até mim rapidamente. Naquela época, tudo que passava pela minha mente acontecia. Vocês devem lembrar, né? No Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou boa parte da vida dele completamente, né? Incógnito. Ele era um carpinteiro da Galileia. E então houve aquele acontecimento, João Batista chamou as pessoas para o batismo do arrependimento, e Jesus foi até lá, foi batizado e depois foi para ficar 40 dias e 40 noites no deserto, em austeridade. E depois ele se aproxima, não é mais o carpinteiro, e ele vai então e chama os pescadores e diz, vem comigo. Ele não chamou qualquer um, ele chamou especificamente aqueles que ele reconheceu. Aqueles que estão junto com ele há muito tempo. Não é? Nós não podemos entender. Nós vamos olhar os personagens e às vezes falamos, caramba, mas por quê? Por que chamou Judas? Por que chamou esse e aquele? Por que chamou aqueles que não entendem nada? Por que chamou aqueles que pensam coisas tão equivocadas do ensino do mestre? Porque era o revestimento da época daquelas almas eternas, companheiros do Senhor. Não é? Diz Thakur, eu plantei um bosque de Tulsi. Tulsi é o manjericão sagrado, né?
erva de São Basílio, né? Que é a planta dos devotos de Vishnu. Plantei um bosque de Tulsi no Panchavati para praticar japa e meditação. Mais uma prática Vaishnava, né? Só para deixar claro. Tive a ideia de cercá-lo com uma cerca de bambu. Mais tarde descobri que um feixe de bambu e um pequeno pedaço de barbante haviam chegado flutuando com maré em frente ao Panchavati. Um trabalhador do templo me contou isso com alegria. Ou seja, Sri Ramakrishna queria fazer essa cerca para a sua árvore Tulsi e não tinha esses materiais, mas eles chegaram pelo Ganges, né? Sri Ramakrishna dizendo, era uma época em que ele pensava nas coisas e elas aconteciam. Naquele estado eu não conseguia realizar a adoração. Eu disse, mãe, quem cuidará de mim nesse estado? Mãe, eu não sou forte o suficiente para suportar meu próprio fardo. Eu gosto de ouvir sobre você, gosto de alimentar seus devotos, gosto de oferecer algo àqueles que me visitam. Como é possível, mãe? Mãe, por favor, providencie uma pessoa rica para me ajudar. Foi por isso que Mathur Babu me prestou tanto serviço. Ou seja, Sri Ramakrishna, ele era um funcionário do templo. Mas ele não conseguia mais realizar o serviço ordinário de sacerdote, sabe? Ele estava nesse estado em que a adoração dele era contínua, constante. Então ele disse, eu vou ser demitido. Então que alguém possa entender esse meu estado e possa me manter aqui. Porque eu não vou conseguir ser um profissional da religião. E Mathur Babu o reconheceu. Reconheceu misticamente. Mathur Babu viu Sri Ramakrishna como ele é. E por isso aturou todas as suas excentricidades. Porque eram muitas, ok? É como você pagar um padre que não realiza a missa. Mas ele é santíssimo. É mais do que isso. Não é? Eu disse, mãe, eu não terei filhos, mas eu quero um devoto menino particularmente puro, sempre comigo. Rogo-te que me deis um menino assim. E então obtive Rakal. Aqueles que são íntimos comigo são uma porção da divindade, ou um kala dela. Então, esse é um ponto, né? Filho espiritual de Sri Ramakrishna é aquele que se tornou então Swami Brahmananda. Muito se fala, né, de Swami Vivekananda e tal, mas esse que é identificado por Sri Ramakrishna como aquele que a mãe deu para ser o filho é Swami Brahmananda. É Rakal. Então ele diz, aqueles que são íntimos comigo são uma porção da divindade, né? Um kala dela. Um kala da divindade, assim, um 16º do poder da divindade, ou seja, é uma pequena parcela, como se fosse uma expansão plenária do poder do Senhor. Né? São informações muito claras. Thakur volta-se de... Por isso, quando vemos, por exemplo, né, os ditos dos discípulos de Sri Ramakrishna, e às vezes há incongruências, é porque eles são um kala da divindade. Entende? E aí é possível compreender as incongruências. Thakur volta a se dirigir ao Panchavati. Ele o acompanha. Thakur ri e conversa sobre vários assuntos. Sua história anterior, a visão maravilhosa da forma, o galho da bananeira. Sri Ramakrishna diz para Amy, veja, um dia eu vi uma forma maravilhosa estendendo-se do templo de Kali até o Panchavati. Você acredita? Amy fica horrorizado. Ele pega uma ou duas folhas de um galho do Panchavati e as coloca no bolso. Sri Ramakrishna diz, você viu onde aquele galho caiu? Eu costumava sentar embaixo dele. Amy, peguei um galho verde desta árvore e tenho em minha casa. Sri Ramakrishna sorrindo diz, por quê? Amy diz, fico muito feliz quando vejo isso. No final, este lugar se tornará um grande centro de peregrinação. De fato, aconteceu. Sri Ramakrishna sorrindo diz, que tipo de centro de peregrinação? Como o Panihati? É um grande festival, né? É realizado para comemorar Raghunath Pandita. Há uma grande reunião lá. Sri Ramakrishna comparece ao festival quase todos os anos. Lá ele dança em amor estático durante o Kirtan, assim como Sri Gauranga, Chaitanya, fez. Incapaz de se conter ao chamado de seus devotos, ele voltou para revelar sua imagem de amor durante o Kirtan. Então, a conexão de Sri Ramakrishna e Sri Chaitanya é constante. Constante. Né? Para além dos Gaudiya Vaishnavas, a única grande personalidade que tem esse relacionamento com Sri Chaitanya é Sri Ramakrishna. Capítulo 3. Narração da história do Senhor. É noite. Sri Ramakrishna está sentado na cama menor do seu quarto, meditando na Mãe Divina.
Arate das divindades estão sendo realizadas um após o outro nos santuários. Né? Vocês sabem, né? É um complexo de templos. Ouve-se o som de conchas e toque de sinos. M ficará aqui durante a noite. Depois de algum tempo, Thakur pede a M que leia o Bhaktamala para ele. M lê. A história do rei Jayamal. Havia um rei chamado Jayamal. De natureza pura, ele nutria um amor inefável pelo Senhor Krishna. Ele observava rigorosamente as regras de adoração, de acordo com o Navada Bhakti, devoção de 9 ritos. Né? Ouvir, né? Meditar, as 9 características da devoção externa. Né? Sua devoção era tão forte quanto uma linha desenhada na rocha. Ele só se sentia feliz quando se dedicava à adoração da divindade. Sri Ramakrishna faz essa comparação, né? Tem a linha que é feita na água, né? Que desaparece, claro. E tem a linha desenhada na rocha, ou seja, ela fica na rocha, né? Ele só se sentia feliz quando se dedicava à adoração à divindade Shyamala Sundara. É uma imagem de Sri Krishna, né? E não conhecia outros deuses e deusas. Ao amanhecer, ele se sentava regularmente por 4 horas para adorá-lo. Ele não pensaria em nada além de sua adoração naquele momento, mesmo que houvesse perigo para o seu tesouro ou um raio caísse do céu. Ao saber disso, um rei rival invadiu o reino de Jayamalal enquanto ele estava em adoração. Sem a ordem do rei, o chefe do exército e os soldados não podiam entrar em batalha. Ficaram aguardando suas ordens enquanto o inimigo gradualmente cercava o forte. Mesmo assim, o rei não se abalou. Sua mãe aproximou-se dele, batendo na testa e gritando em alta voz de tristeza: "Tudo está sendo levado embora! Há uma destruição completa! E, no entanto, você é tão indiferente!" Jayamala disse: "Mãe, por que você me importuna? O que se pode fazer quando o próprio doador toma de volta o que ele deu? O que ele protege, ninguém pode tirar. Todos os nossos esforços são certamente em vão." Enquanto isso, Shyama Sundara, a divindade, armou-se e montou no cavalo do rei até o campo de batalha. Ele destruiu o exército inimigo, amarrou o cavalo e retornou à adoração. Terminado o culto, o rei Jayamalal saiu e viu seu cavalo ofegante e transpirando profundamente de cabeça aos pés. Ele perguntou: "Quem montou no meu cavalo? E quem o amarrou ao santuário?" Ninguém sabia quem havia montado o cavalo e quem o havia trazido de volta. Suspeitando de algo incomum, o rei foi cautelosamente ao campo de batalha com seus soldados. Lá viu os soldados inimigos caídos, mortos no campo. Apenas um foi poupado, o rei-chefe. Surpreso, perguntou ao rei o que havia acontecido. O rei inimigo, colocando um pano em volta do pescoço, que é um símbolo de humildade, e prestando adoração ao rei Jayamalal com mão postas, submeteu-se. Que luta poderíamos oferecer contra o seu maravilhoso soldado? Ele poderia conquistar os 3 mundos, né? O superior, este e o abaixo. Não peço riquezas nem um reino. Você pode tomar o meu reino se me disser quem é o soldado azul que destruiu todo o meu exército. Ele conquistou meu coração assim que o vi. O rei Jayamalal compreendeu que tudo aquilo era obra de Shyam, a cor, né? Cor azul de Krishna. Shyam é negro, na verdade, né? O rei inimigo também compreendeu o mistério e começou a entoar preces, segurando os pés de Jayamal. Ele disse: "Eu me refugio aos pés daquele por cuja bênção Sri Krishna derramou sua graça sobre mim. Que seu Shyam me aceite." Terminando a leitura das escrituras, Thakur conversa com M. Dogmatismo do Bhaktamala, quem é íntimo, Janaki Sukadeva. Então essa história é uma história extremamente devocional, que a ênfase dela é dizer o quê? O rei era um devoto de Krishna. O seu reino estava sendo atacado enquanto ele estava adorando Krishna. O que o rei pensou? Eu não vou deixar de adorar o meu senhor para proteger o reino. Porque o reino, se existe, é porque Krishna quis. Se Krishna quiser que ele seja derrubado, que seja derrubado. Então eu vou ficar aqui. Claro que se você for olhar isso, você pode perceber, mas ele tem que agir, né? E tal, sua posição. Mas aqui, a ênfase da história é que se ele se coloca sob proteção de Deus, Deus o protege. Esse é o significado espiritual desta mensagem. O problema ela é uma história literal, é para ser compreendido literalmente, ou seja, se eu estou vendo minha casa pegando fogo e eu estou fazendo orações, eu devo não apagar a casa, porque, afinal, se Deus quiser, ele manda chuva. Será que é isso que devemos pensar?
Qual é o sentido aqui? É literalidade ou é o âmago espiritual? Sri Ramakrishna vai explicar sobre isso. Dogmatismo em Bhaktamala, é esse livro, ok? Quem é íntimo, Janaka e Sukadeva. Sri Ramakrishna pergunta para M: Você acredita que ele mesmo, Krishna, derrotou o exército inteiro montado num cavalo? M diz: O devoto o invocou com o coração ansioso, então eu acredito. Mas se o Senhor foi realmente visto cavalcando, eu não sei. Ele poderia ter vindo a cavalo, mas não tenho certeza se ele realmente foi visto. Sri Ramakrishna sorrindo diz: Este livro contém belas histórias de devotos, mas o livro é dogmático. Ele menospreza outras crenças. Ou seja, é um livro, que vai caracterizar muitas vezes um antagonismo entre os crentes em Krishna e os crentes em outras divindades. Sri Ramakrishna está dizendo, ele tem essa característica, essa característica de marcar uma posição. No dia seguinte, Thakur está conversando com M, parado no caminho do jardim. Mani lhe diz: preciso vir e ficar aqui. Então, a respeito desse livro, isso é muito importante, Sri Ramakrishna é isso, é a devoção, é a análise das coisas sempre pelo ponto de vista amoroso e devocional, mas aqui ele está tentando, testar o entendimento do seu devoto. Então, o que ele diz é muito correto. É claro que é possível imaginar que Deus faça o que ele quiser e que ele ajude. Agora, se as coisas acontecem assim, como a ilustração diz, são outros 500. O conceito é totalmente certo. Tem alguma coisa que seja nossa? Tem algum reino nosso? Tem alguma posse? A gente tenta fazer, meus irmãos queridos, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Eu sou pai, então tudo que eu tento fazer é proteger meus filhos. Mas eu sei que se Deus quiser, assim como ele nos trouxe, ele me leva. Não é verdade? Eu vou ser negligente na minha função de pai? Não. Mas eu tenho que saber que Deus está no controle de tudo. É assim com tudo que fazemos, Então, esse equilíbrio, entre aquilo que realizamos e o senso interior de que, na verdade, estamos na mão de Deus, é que é importante ser alcançado. Muito bem. No dia seguinte, Thakur está conversando com M, parado no caminho do jardim. Mani lhe diz: preciso vir e ficar aqui. Sri Ramakrishna diz: Bem, você vem até mim com tanta frequência. O que isso significa? As pessoas vão até um sadhu e o veem apenas uma vez? O que significa você vir aqui com tanta frequência? M fica em silêncio. O próprio Thakur responde a sua pergunta. Sri Ramakrishna diz para M: visite-se alguém a menos que seja muito íntimo? Quem é íntimo? É alguém muito próximo e querido, muito próximo de si, como pai, filho, irmão e irmã. Eu não te digo tudo de uma vez. Se dissesse, por que você viria de novo? Sukadeva foi até Janaka em busca de Brahmajnana, o conhecimento de Brahma. Janaka pediu que o seu primeiro pagasse... É ao contrário, Janaka foi até Sukadeva em busca de Brahmajnana. E Sukadeva pediu que pagasse a sua dakshina, que é o pagamento ao guru. Como se paga a taxa de um professor antes da instrução ser dada? E ele riu: quando você tiver alcançado o Brahmajnana, não será capaz de diferenciar entre o guru e o discípulo. Por isso, peço a taxa do professor adiantado. Ou seja, a ideia de Sri Ramakrishna é: aqueles que vão até ele com essa frequência, com esse costume, não estão querendo simplesmente receber uma informação, alguma praticidade. Eles estão querendo ter contato pela proximidade espiritual que tem. E aí ele diz, ele vai contando as coisas aos poucos, justamente para estabelecer esse interesse, para que haja essa graduação do entendimento. Capítulo 4. Reflexões no coração do discípulo. É a quinzena brilhante, a lua nasceu. M caminha pelo caminho do jardim do templo de Kali. De um lado do caminho estão o quarto de Sri Ramakrishna, o Nahabhat, o Bakutala e o Panchavati. Do outro lado, as águas brilhantes do sagrado Ganges refletem o luar. Que é aquela ilustração que Mahendranath Gupta faz, para nos fazer entrar no cenário, que eu particularmente gosto tanto e acho que é muito positivo. Muitas vezes esses aspectos estão tanto quanto resumidos no The Gospel of Sri Ramakrishna, porque muitas vezes isso pode, para muitas pessoas, parecer um tanto quanto enfadonho, mas certamente tem
uma capacidade muito grande de inserir a pessoa naquele ambiente, não é? M está falando consigo mesmo. É possível realmente conhecer Deus? Sri Ramakrishna diz isso. Ele diz: faça um pouco e alguém virá lhe mostrar o caminho. Em outras palavras, ele me pediu para praticar algumas disciplinas espirituais. Bem, eu me casei, eu tenho filhos. Alguém casado e com filhos ainda pode alcançá-lo? Alcançar Deus? Pensando um pouco. Certamente que sim. Caso contrário, por que ele teria dito isso? Não é possível por sua graça? Vê-se o universo à frente, sol, lua, estrelas, seres vivos, os 24 princípios cósmicos, como eles surgiram. Quem é o seu Criador? Além disso, o que sou eu para ele? Esta vida é em vão sem este conhecimento. Aqui é a reflexão, né, de Mahendranath Gupta, o autor desse livro, a respeito do que ele apreende com Sri Ramakrishna. Então, ele é um homem que se vê como um homem comum. Ele é casado, tem filhos, tem um trabalho, tem preocupações da vida, problemas com a família. Então Sri Ramakrishna diz para ele: ainda assim, se você praticar um pouco, você vai ter avanço espiritual e vai alcançar amor por Deus. E o Mahendranath Gupta pensa: ainda que seja difícil às vezes acreditar que nós podemos conhecer Deus, se Sri Ramakrishna está dizendo, é claro que é verdade. Então ele tem essa charada, essa fé no seu guru, no seu professor. E depois ele diz, né? A gente olha tudo isso, toda essa vida, e não consegue perceber que a vida tem que ter um sentido. Não pode ser um acaso. Não é evidente que existe uma mágica por detrás disso tudo? Será essa vida uma pura banalidade? Não é? Sri Ramakrishna, continua Mahendranath Gupta, é o melhor entre os homens. Eu nunca vi uma pessoa tão grandiosa e santa em minha vida. Ele certamente viu o Senhor. Senão, com quem ele conversa dia e noite gritando mãe, mãe? E como é possível que ele tenha tanto amor pelo Senhor, tanto amor que o faça perder toda a consciência externa? Ele entra em samadhi e fica inerte, e então às vezes ri, às vezes chora, às vezes dança e canta, inebriado pelo amor divino. Então, essa é a impressão maravilhosa que Mahendranath Gupta tem do maravilhoso Sri Ramakrishna, não é? Então, cada um em sua dimensão vai poder olhar Thakur da forma que ele permitir por sua graça. Nós vemos que muitos nesse Sri Ramakrishna Katanrita descrevem Sri Ramakrishna como este iluminado professor, como seu próprio ideal, como aquele que conduz ao conhecimento de Deus. Cada um de nós aqui, em nossa distância no tempo, na medida que conseguimos, levar o nosso coração para esta sala da alegria e contemplar, ao ouvir os ensinamentos de Sri Ramakrishna e meditar na sua imagem bendita, podemos ter impressões parecidas. Impressões que nos dão força, que nos dão confiança, que nos dão fé. Eu sou um daqueles que vê Sri Ramakrishna um chamado para Deus, um rosto que mostra Deus, um ensinamento que diz que essa vida tem sentido, que tudo tem sentido, que tudo é divino. E eu não sei qual é a impressão de que cada um dos amigos que acompanham esse trabalho, e muito provavelmente, né, temos nuances, temos épocas e temos fases, e não é exigido que ninguém aqui tenha Sri Ramakrishna como seu ideal, não é, e coisas do tipo, mas eu tenho certeza que todos aqueles que de coração aberto se colocarem diante desse ensinamento vão crescer em confiança na graça de que esse conteúdo traz, e vão crescer em amor e devoção a Deus, e Deus vai mostrar como ele bem entende qual é o caminho, qual é o ideal, e isso vai crescer constantemente. É isso, meus amigos. Encerramos então aqui mais uma sessão deste maravilhoso Sri Ramakrishna Katanrita. Na próxima semana então vamos seguir para a sessão 12 desse segundo volume. Eu de todo o coração convido vocês a acompanharem os episódios anteriores, acompanharem toda essa série.
Esse trabalho que eu faço aqui tem muitos vídeos, tem muitas coisas, muitas postagens, mas o coração da coisa mesmo é esse Sri Sri Ramakrishna Katanita. Aqueles que levam alguma fé nessas palavras que digo, nesse trabalho que faço, que consideram que eu tenho alguma sinceridade, alguma coisa a ofertar aqui, entendam isso. Na medida que vocês imergirem nesse conhecimento dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, esta palavra, talvez misteriosa e exótica, Bhakti Yoga, vai deixar de ser uma coisa misteriosa e exótica e vai se tornar cada vez mais concreta para vocês. Bhakti Yoga é o caminho do amor e da devoção a Deus. Tá bom? Então é isso. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Pranamastu.